Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que alegria nós nos darmos o direito do encontro. É fundamental a gente sair de si para ir ao encontro do outro e crescermos juntos. Essa é a grande proposta da educação. Quando ela nos dá a oportunidade de, convivendo um com o outro, acolher a diferença, mas afirmando também a nossa própria identidade. E a gente está aqui para isso. O CBPcast é essa calçada virtual que nos permite dialogar sobre a educação e suas múltiplas conexões. E hoje, gente, não vai ser diferente. A gente está com duas presenças muito especiais. Mais do que qualquer coisa, amigos que saíram dos seus lugares, saíram um pouco da sua condição para poder vir até aqui falar com a gente um pouquinho sobre algo necessário para os dias de hoje, que é o protagonismo feminino, o lugar da mulher na sociedade, como mãe, como esposa, como pessoa de fé, como também profissional, como alguém que pensa e é capaz de trazer humanidade para o mundo. Bem como também falarmos sobre os desafios que a profissão hoje de advogado, por exemplo, traz para a sociedade ou na sociedade. Então tem muito assunto hoje. Vamos ficar juntos? Então, primeiro coisa que eu peço a você, se não está inscrito aí no nosso canal, por favor, se inscreva. É fundamental isso. Bem como também divulgar para que outras pessoas também se inscrevam. Então compartilha, tem aí uma setazinha para você compartilhar, envia para 2 pessoas, 3 pessoas, quantas você quiser, esse endereço, esse link, e você vai estar ajudando muito a propagar a educação como sendo um caminho adequado para a humanização do ser humano, tá bom? E ainda pode nos curtir, pode nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Como diz a Luísa, que não está aqui hoje, nós estamos em todos os lugares possíveis de comunicação, tá bom? Vamos ficar juntos? Esse é nosso compromisso. CBPcast começando com a presença de Wélida Valois. Disse certo? Certíssimo. Opa, ótimo, que bom, começamos bem, né? Isaac Luna, amigos, mas ao mesmo tempo pessoas que me inspiram e sempre me inspiraram. E eu vou já dizer por quê. Em vários aspectos, Que honra, tá viu? bom? Em vários aspectos. Que honra. Sejam bem-vindos demais, é tão bom tê-los aqui. Vocês nem imaginam. Muito obrigada, Aldísio. Eu acho que nossa amizade, Sim. ela é prova de que existe um vínculo que é para além da eternidade. É verdade, é verdade. Vai pra Vai, bem vem mais. de longe. É verdade, é verdade. Vem de longe e vai para longe. E tem energia que bate, né? Que parece uma coisa assim que diz assim, não, tô em casa, É. né? Tô Aí- no lugar certo. Aí, às vezes, a gente chama afinidade, né? É verdade. Sei, então eu tive afinidade, mas não é. E depois a gente vai amadurecendo, vai construindo a relação e vai vendo que é mais Isso. profundo, É verdade. mais intenso. Verdade. Isaac, é bom demais tê-lo aqui. Você não sabe como você é importante para mim e importante para tanta gente, certo? Como inspirador, como profissional, como um pai, sobretudo, como um pai. Né? Você me inspira, acredito que inspira muitas pessoas também, e é uma alegria recebê-lo novamente, porque aqui já é sua casa, no CPPcast. Alegria minha, Aldísio. Muito bom estar aqui. É uma oportunidade muito grande que a gente tem do diálogo, Sim. da conversa, da troca de experiências, da troca de ideias e da aprendizagem conjunta, coletiva, né? A gente só aprende coletivamente, né? Ninguém ensina ninguém, nós nos ensinamos coletivamente, né? E crescemos juntos, crescemos coletivamente, e esse é um espaço para isso, para a gente trocar ideias, crescer juntos, pensar juntos, discutir as questões coletivas, de interesses coletivos, em um espaço público, aberto e coletivo, como é esse. Então é uma alegria muito grande estar aqui. É verdade, que bom que nós estamos aqui com essa inspiração, com essa energia. Olha, geralmente a gente começa com uma pergunta, Wélida. Essa pergunta eu já fiz para o Isaac, então eu vou direcioná-la especialmente para você. Mas é uma pergunta que não é para trazer adjetivos sobre a pessoa, mas é para permitir que a pessoa também visite aquilo que é mais essencial dentro de si. Quando você olha para si, o que você vê? Porque às vezes a gente olha, mas não vê. E às vezes a gente vê e não repara. O José Saramago nos inspira muito ao falar dessa forma, que é preciso, além de olhar, ver, e vendo, reparar. Então, o que você repara ao ver o que é essencial na sua vida? Aldísio, essa pergunta e esse momento chega numa fase da minha vida Sim.
onde eu finalmente começo a perceber essa diferença. Que a gente não se repara. Que a gente Olha não isso. olha para si. Em 2019, eu sou do Recife, né? Sim. Eu sou recifense, amo demais minha terra. Como todo mundo sabe, pernambucano é barrista, que só, né? Cratense também. A gente Barbalhense também. A gente é. E aí, assim, largar minha terra não foi fácil, mas foi o primeiro passo para perceber que eu estava vivendo uma vida totalmente no automático. Uma vida onde a gente não olha para si, onde a gente não faz seleção quais são os discursos que eu estou levando, que são meus e os que não são. E aí você vai tirando esses discursos que não são seus, e eu estou meio nesse processo atualmente. Então, como é que eu me vejo hoje? Uma pessoa que se percebeu desatenta para este ponto, e agora, aos 42 anos e 9 meses, Para ser bem precisa. Para ser bem precisa, me percebo hoje, então, uma pessoa atenta e disposta a me reinventar dentro dos meus discursos, fazendo as seleções que eu acho necessárias e que fazem sentido para a minha vida dentro de um eixo, né? Que ele é um eixo, que é o eixo do propósito de vida, sabe? Meio na linha do qual é o sentido da vida. Então, dentro desse eixo, propósito de vida, sabe? Entender qual é minha missão, e aí a missão tem essa perspectiva mais da horizontal, é a missão associada à função que eu desempenho. Então, qual é a minha missão como mãe, qual é a minha missão como filha, qual é a minha missão como esposa, qual é a minha missão como advogada, qual é a minha missão como professora. Então, a missão está diretamente associada à função social que eu desempenho, e projetos. E aí, Aldísio, projetos, a gente tem projeto de emagrecer, tá? Quero emagrecer, quero incorporar um exercício físico, eu quero juntar um dinheiro para viajar, eu quero juntar um dinheiro para reformar minha casa, né? Então, assim, me organizar dentro desse eixo para isso me proteger e eu não receber discursos que não são meus. Interessante demais. Olha, quando você fala em propósito, essa é uma das principais falas, né, que nós tivemos aqui no CVPcast. Muitos convidados enfatizaram isso. Mas exige uma postura não só revolucionária, mas extremamente corajosa. Quando você se dá de conta que boa parte da sua caminhada até hoje, ela não foi construída em cima de propósitos, mas foi construída em cima, às vezes, de improvisos. Né, de improvisos. Perfeito. Ou por buscas que talvez não nos preenchessem completamente, ou só aparentemente. Me diz uma coisa, esse processo que te traz a esse momento, quando é que ele começa, não a tomar consciência, mas quando que você, lá em Recife, começa a construir aquilo que você não quer ser hoje? Olha essa pergunta, meio louca, né? Meio doida mesmo. Mas quando é que você começa a construir, né, tudo isso que você não quer mais ser hoje, porque é um propósito que te faz olhar para frente? Antes de eu responder sua pergunta, eu vou falar sobre o que eu tenho percebido. Sim. E é uma visão particular minha, a partir da minha perspectiva. Eu tenho percebido que o mal de hoje é nós estarmos distraídos. E por conta de estarmos distraídos, exatamente a gente não exercita essa escuta interna, que está lá, o coração está sofrendo, mas a gente não exercita essa escuta. Então, a gente está distraído. E no Recife, para eu ser bem precisa com você, Aldísio, a gente estava em ascensão profissional. Estávamos em ascensão profissional. Sim. Preciso também dizer que a gente já tinha 4 filhos, né? E, apesar da ascensão profissional, eu ia diariamente chorando para o trabalho. Incrível isso. Ia diariamente chorando. Então, eu entrava debaixo de um chuveiro, chorava, minhas lágrimas se misturavam com a água do chuveiro. E apesar de ter reconhecimento profissional, de estar iniciando um projeto, a gente estava abrindo um curso
no Recife, que era um curso para fazer essa ponte para o aluno de direito e estar conectado com o que está acontecendo no cenário tecnológico. Então, nossa proposta era essa. E apesar disso, apesar de ter um projeto novo, apesar de ter tudo isso, a ascensão profissional, ainda assim eu não estava feliz. E 4 filhos. Porque sempre foi nosso sonho. Quando a gente casou, antes de casar, você sabe, eu sou advogada civilista, entendeu? Sim. Então tem que tudo estar combinado antes. Eu combinei logo, veja, eu quero casar com você, eu amo você, mas meu projeto de vida é ter 4 filhos. Deixa eu dizer logo, né? Pra você ficar ciente. Aceita, meu camarada. E você aceita, Pois é, como é que você recebeu essa... Que isso é uma determinação, né? Na verdade, ela já, se o projeto é meu, você vai assumir também esse projeto? Como é? Mas quando ela disse que queria ter 4 filhos, eu realmente fiquei pensativo, porque eu queria ter 6. Ele foi mais ousado ainda, né? É por isso que dá certo. É por isso que dá certo. E aí eu disse, o que é que acontece? Eu me via morando muito bem no Recife, eu me via em ascensão profissional, eu me via assim, feliz por ter meus filhos, né? Por poder, né, ali aquelas... Filho para mim sempre foi bênção. Né, e dizer assim, ai, que coragem. Eu disse, meu Deus, coragem para receber uma bênção. Eu nunca entendi essa palavra coragem posicionada antes de filho, porque se filho é bênção, eu não preciso ter coragem para receber uma bênção. Enfim, mas eu ainda não entendo isso. Enfim. Mas, Aldício, apesar de tudo isso, era esse meu contexto. Eu ia chorando e enxugava minhas lágrimas, botava uma maquiagem e seguia a vida. E aquilo começou a pesar demais. Foi quando, em 7 de setembro de 2018, Isaac teve uma paralisia facial. E aquilo ali, sim, aí foi um sacode. Então, é por isso que eu digo a você que a questão da distração é uma coisa muito séria. Porque a gente estava completamente distraído. A lágrima pela lágrima já era para ter... já era para ter me provocado uma reflexão ao ponto de dizer assim, eu não quero mais isso, né? E aí Isaac sofre essa paralisia e aí foi quando eu chamei ele e a gente conversou de novo, né? O diálogo constante e pontuar tudo, colocar tudo no seu lugar é essencial, né? Porque não existia insatisfação entre eu e ele, mas existia uma insatisfação em relação ao contexto. E foi quando a gente conversou, e nessa conversa, eu disse, tá tudo errado, viu? 2 coisas que eu estou percebendo. Primeiro, tá tudo errado porque a gente não está vivendo os melhores anos da nossa vida. Eu tinha esse sentimento. Então, primeiro surgiu uma intuição, né? Sim. Uma intuição de que as coisas não estão bem, que as coisas estão fora do lugar. E aí, depois... vem essa necessidade de mudança. E foi quando a gente veio para Barbalha, né? Para passar um final de semana na casa da mãe de Isaac. Trouxemos os meninos, enfim, aquela festa. E não por acaso, nada é por acaso. Um amigo nosso do Recife estava em Juazeiro. Ei, vamos almoçar? Vamos. Saímos para almoçar. E esse amigo do Recife levou um amigo. E esse amigo era dono de uma faculdade. Saímos do shopping de um almoço com uma proposta de trabalho. Quando há sinais da providência, não há por que pensar em coincidência, né? E a gente tinha longamente conversado sobre isso durante a viagem. Enfim, foi uma viagem bem para a gente também ter esse momento de pausa. Atualmente não temos momentos de pausa. Então, o ritmo de vida não te permite pensar, não te permite se reparar internamente. E tivemos esse momento de pausa e foi quando a gente disse, ok... Aldísio, 7 de setembro foi a paralisia, 12 de outubro foi essa viagem, 4 de dezembro a gente estava aqui em Barbalha com uma casa alugada, os 4 meninos, um caminhão de mudança. Mas a vida às vezes tem que ser feita, tem que ser construída assim mesmo, né? Não dá para perder tempo, né? Exatamente. Porque o tempo já havia sido perdido também, entre aspas, porque há muita conquista, isso é fato, mas pelo que você nos diz e compartilha, né? Havia uma correria muito grande e a pausa, ela se tornou obrigatória, necessária para caminhar melhor. Sim. Eu digo muitas vezes que na pausa, Wellington, a gente se dá o direito de se descobrir, de se reinventar.
e de fazer um movimento talvez muito mais interessante do que aquele de simplesmente correr, de acelerar. Então a pausa nos possibilita esse reencontro conosco mesmo, né? Ela se torna tão necessária para os dias atuais. Mas acontece que essa pausa, no contexto que a gente vive, Aldísio, é uma conquista. Porque nem todo mundo tem condições de fazer essa pausa, sabe? Sim. Ela é uma conquista. E é por isso que eu vou fazer um parêntese daqui para te dizer o quanto é importante a gente ter uma oportunidade de fala como essa, né? Porque muitas vezes quem está aqui escutando teu podcast está no trânsito. Indo para o trabalho. Muitas vezes quem está assistindo o teu YouTube está também ali, ó, num momento de almoço, Claro. também nessa ansiedade procurando e sem saber nem o que está procurando. A verdade também é essa. Então, essa pausa, ela é fundamental para isso, que é para você se reorganizar internamente, né? E aí a gente não pestanejou, a gente veio mesmo, né? Vou te contar que não foi fácil, porque e nunca é fácil. Também é bom se dizer isso, né? Como eu disse, a gente estava em ascensão profissional lá, sempre esteve, a gente é um profissional requisitado pelo mercado, e a gente estava lá bem, e a gente tinha uma renda, Aldísio, que eu vou falar para você, que era 3 vezes mais. Então, viemos para, eu num primeiro momento, ficar com as crianças. Então, a primeira coisa que eu entendi era que eu precisava dessa entrega, e aí foi uma coisa totalmente particular, e aí isso foi também uma reflexão muito importante, porque para nós mulheres hoje em dia é dito muito isso, que você tem que ter sua carreira, que você tem que ter, sabe? E às vezes, Aldísio, e eu acho que é importante, vou também fazer esse parênteses antes, para preparar para o que eu vou dizer. É importante, mas é importante também essa mulher se empoderar de si mesma. Se empoderar de si mesma para saber que a vida é feita de fases. E se minha fase, eu estou com crianças entre 2 e 10 anos, que foi a fase que eu cheguei aqui, elas precisam da minha entrega. E em que momento a mulher é diminuída pelo simples fato de fazer uma escolha de cuidar dos seus filhos? Como se dissesse, você tem que ir para o mercado de trabalho, porque senão você não é uma mulher moderna, você não tem uma concepção contemporânea do que a mulher deve ser hoje. Mas, ao agir dessa forma, nós não estamos também negligenciando, né, e a valorização de tantas outras mulheres que escolhem, que decidem por cuidar dos seus filhos, por dar para eles o afeto, né, o carinho necessário para terem a força de construírem as suas jornadas. Então, às vezes nós somos muito contraditórios quando dizemos a mulher ela tem que ir para o mercado de trabalho, como sendo o discurso mais atual, né, e mais moderno, quando na verdade, por outro lado, estamos desvalorizando tantas mulheres também guerreiras que fazem a escolha, né, de se dedicar à sua família. Exatamente. Mas eu fiz algumas descobertas importantes em relação a isso também. No primeiro momento, eu não trabalhei, eu me dediquei totalmente às crianças. Eu preciso também registrar que isso não foi fácil. Olha, uma mãe que saía de manhã, deixava as crianças na escola, era essa a nossa rotina, deixava as crianças na escola, voltava para almoçar, voltava de novo para trabalhar. E a gente só retornava cerca de 10 horas da noite. Então, essas crianças já estavam dormindo. Essa educação estava completamente terceirizada. E eu, hoje, tenho clareza para olhar para trás, Aldísio, e dizer assim, eu terceirizava, né, essa educação, até para o próprio bem-estar deles. Quando uma mãe faz isso, não faz com essa perspectiva, faz com a perspectiva do próprio bem do filho, sabe? Sim. E aí onde merece nossa atenção, que foi a reflexão que eu fiz e que foi fundamental para dizer assim, cara, eu vou largar minha carreira, vou. Sabe por quê? Porque o meu filho, ele não precisa agora, né, do tênis da moda, nem do brinquedo do momento, não. Ele precisa da mãe. Mas, Aldísio, deixa eu te falar. Quando uma mulher, como eu, que eu estava nesse mercado de trabalho totalmente inserida, me vejo só mãe, você tem só uma alternativa para dizer como é que eu me senti. Eu não sabia ser mãe. Posso te confessar isso? Sim, claro. Posso jogar aberto?
Pode sim, eu não vou dar mais absolução, já passou minha fase, mas a confissão eu estou escutando. Prescreveu. 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 Eu não sabia ser mãe. Eu não sabia, até eu acertar E o detalhe, ponto. você tinha escolhido isso, E eu tinha quero ser mãe, né? escolhido. Cara, isso foi pesado, porque assim, quando eu escolhi isso, e daqui a pouco eu me senti triste, porque eu não estava me encontrando no meu papel de mãe. E eu me senti completamente triste, porque eu fazia, meu Deus, como é agora que eu vou chegar e dizer para Isaac, bora voltar para o Recife, que eu não quero não, mas ficar aqui, eu quero voltar a trabalhar. Entende? Eu disse, eu não vou dizer isso para ele, eu não vou. E fui nessa busquei, entendeu? Até acertar o ponto. E havia momentos em que, quando a gente às vezes não sabe como lidar, meu temperamento é ficar logo nervosa e estourava nas crianças, enfim. Até que eu fui encontrando o meu eixo, né? A gente vai se reparando, como você começou, adorei o início da tua fala, né? A gente vai se percebendo, não é fácil, porque eu tive que olhar para os meus erros, eu tive que olhar para a minha negligência. Entendo. De 10 anos, né? Eu tive que olhar para isso, porque eu já tinha, então, algumas crianças, né? Com esse nível de formação, e olhei. Aí eu precisei de coragem, viu? É verdade, para ver que não estava tão bom assim. Aí né? eu precisei de coragem, porque no meio de toda essa crise, aí o que é que acontece? Eu engravidei de novo, né? Então Outra são bênção, 5. Outra bênção. Mas naquele momento eu estava completamente desalinhada, Aldísio. E não foi assim. Foi muito sofrimento para mim. Porque eu disse, como é que eu agora tenho 5? Ok, eu biologicamente, eu sou mãe. Sim. Mas não me apropriei daquele sentido espiritual do ser mãe, sabe? E quantas mães, eu acho que nos escutam nesse momento, no CPPcast, devem também estar se fazendo essa reflexão. Ora, quantas coisas eu faço na vida, quantas identidades eu assumo, quantos adjetivos eu carrego, mas aquilo que essencialmente eu escolhi ser, eu estou negligenciando, eu estou terceirizando, que é ser mãe. E isso tem um peso tão grande, e aí gera uma crise, acredito eu, penso eu, que é fora do comum. Eu acho que você, nesse momento, gerou dentro de si uma crise, mas que foi extremamente necessária, não é, para você entrar nesse processo de catarse mesmo, né? De purificação, e você chegar, de fato, ao encontro do que você realmente é. Exatamente. Leonardo Boff fala que o caos precede a ordem. Sim. Né? Sim. Então, naquele momento, eu vou te contar. E até uma ordem no caos também. Sim, Para poder ser caos. Para poder ser classificado como caos. Então, assim, eu estava nesse caos, sabe? Eu estava nesse caos que, hoje em dia, eu escuto, assim, muitas mães e me dói, sabe? Porque eu disse, eita, eu já estive nesse lugar, sabe? Eu já estive nesse lugar de dizer assim, ai, meu Deus, passe logo, ai, meu Deus, isso é uma fase, ai, meu Deus, tô doida para os meus filhos crescerem logo, sabe? Entendo. Porque exatamente eu não estava sabendo lidar. Então, é mais fácil fazer um pedido desse, ai, meu Deus, passe logo e viver, pronto, uma coisa ruim que você quer que acabe, né? Acabe logo para eu me livrar. O sentimento é meio esse, sabe? Então, eu vivi assim. Sim. E o que é que acontece? Ao invés, eu tinha a opção de continuar no meu pedido, né? Sim. De me livrar e passe logo, né? Uhum. Mas eu resolvi encarar, sabe? Eu resolvi entrar, me olhar, me perceber. E sua pergunta, neste momento, vem já numa fase onde eu já encontrei esse alinhamento e busco diariamente o equilíbrio. Porque deixa eu lhe dizer outra coisa. O conceito de equilíbrio, ele é um conceito físico, né? Sim. Ele é um conceito da física. E a gente não consegue ter equilíbrio sem movimento. Não existe... Tem que ter o movimento.
Então, ele diariamente exige de nós, sabe? Por isso que, quando eu comecei minha fala, eu comecei falando sobre propósito. Eu comecei a entender qual era o propósito da minha vida. E entendi que o propósito da minha vida não é ser mãe. Olha aí, hein? Preste atenção. Sim. Propósito da minha vida não é ser mãe. Propósito de vida, ele está associado a algo que é inerente a qualquer ser humano. Então, todo ser humano, ele nasce. É igual quando a gente planta um pé de quê? De abacate. O pé de abacate, quando tu plantar a semente, ele não pode te entregar banana, pode? Ele Claro. tem que te entregar abacate. É igual ao ser humano. O propósito é isso. Então, o propósito do ser humano é passar primeiro essa entrega, eu perceber o outro, sabe? E amar. Assim eu penso. Assim a perspectiva que me trouxe para o eixo foi essa. Depois eu entendi que mãe é missão. Então, dentre várias missões que eu tenho, mãe é uma delas. Porque, entenda, não estou criando filho para ficar na barra da minha saia. Eu estou criando filho para voar. Claro. Né? E ao final dessa jornada, não é que eu vá deixar de ser mãe, mas eu vou me liberar desse trabalho hoje que eu tenho, que é totalmente físico, né? Exaustivo, né? E vou ser uma novamente com Isaac, né? E, enfim, estaremos só novamente, e é importante que a gente já conversa sobre isso, sabe, Aldísio? Isso é bom É demais, interessante, né? a gente já conversa, porque vai se preparando, vai vendo as experiências dos outros, né? Mas isso é missão, sabe? Ser mãe é missão. Vai ter um momento que minha missão vai ser simplesmente observar e acolher esse filho por alguma necessidade que ele tenha, sabe? Mas acolher, mas deixar ele ir, porque é assim com todo mundo. Ele fazer seu caminho, né? A jornada é individual. Claro. A jornada é individual. Então, a jornada dele eu só vou. Vai ter, esse momento é o momento que eu sou, inclusive juridicamente, obrigada, né? Isso mesmo. A ampará-los, né? Eu tenho que amparar emocionalmente e materialmente. O direito exige isso, essa postura dos pais. Isso é obrigação, está lá no Código Civil, viu? Isso mesmo. E a obrigação, deixa eu dizer, aí é onde entra a parte da mulher. A obrigação do pai e da mãe. Porque a mãe não deve se sentir grata porque o pai participa. Ele é co-obrigado nessa responsabilidade. Então, à luz da lei, né? Então, existe essa co-obrigação. Mas vai ter um momento, o Código Civil me libera aos 18 anos. Que essa pessoa que eu estou conduzindo e orientando na vida, quem vai fazer as escolhas e responder pelas escolhas deles é ele mesmo. E eu vou ficar como? Com o coração na mão, né? Porque a gente tá vendo o camaradinha tomar decisões, só tentando, né? Sim. Amparar, mas sabendo que a gente formou alguém que está apto a tomar suas escolhas e arcar com suas consequências. É verdade. E como você tão bem cita, de modo algum o pai ele é um espectador, né? Ele também é protagonista no processo. Isaac, como esposo, como pai, diante de todo esse relato que a Wélida traz pra gente, do momento da crise, me permita chamar assim, aquele momento de encontro consigo mesma. A crise é um momento tão fecundo, né? Tão produtivo, porque ela nos permite discernir o que é e o que não é. Como é que você se posicionou? Como é que você olhava e, ao mesmo tempo, estava em tudo isso? Não como um espectador, repito, ou um participante, né? Mas como alguém que estava ali vivendo esse processo com ela. Como foi para você tudo isso? Aldísio, foi... Como toda crise, né? Eu digo que a crise é uma coisa boa, porque a crise mostra os sintomas. Verdade. É no momento de crise que você percebe os sintomas. Você identifica os sintomas, você só pode tratar qualquer questão se você identificar os sintomas. Então, a crise nos mostrou sintomas que nós não percebíamos. Né? A gente costuma dizer que a gente baixa o aplicativo Vida, né? Aí vai vivendo no aplicativo Vida, né? Como se tivesse tudo programado. E a gente já estava tão habituado a essa vida programada de 7 da manhã a 10 da noite, de segunda a sábado, que a gente nem sentia os efeitos deletérios que aquilo traziam
para a construção de uma relação de paternidade, de maternidade necessária. Né? Então, quando a gente se deu conta disso, a nossa decisão foi conjunta, tudo foi dialogado, tudo foi conversado, tudo foi dentro de uma perspectiva que havia em comum, né? Porque cada um de nós tem visões de mundo peculiar, distintas, mas nós temos também objetivos, ideias e valores em comum. E foi com base naquilo que nos une, não naquilo que nos divide, que a gente tomou as decisões necessárias para reestruturar a nossa vida dentro de princípios muito claros, né? Dentro de perspectivas de futuro muito, muito claras, de reordenar o que era essencial e o que era importante. Por vocês, né? E pelos filhos. Né? Por nós e pelos filhos. Eu costumo dizer que quem nos trouxe para o Ceará foram as crianças. Né? Eu e o Ela, nós não teríamos motivos de sair. Né? Estávamos, digamos assim, do ponto de vista profissional, econômico, de relacionamento de casal, a gente não tinha problema. Né? Quando a gente viu que essa estrutura, né, que esse dia a dia estava afetando não a nossa condição de marido e mulher, mas a nossa condição de pai e mãe, né, e que a qualidade de vida dessas crianças, o que eles precisavam para crescer com uma vida saudável, com uma educação com valores sólidos, né? Serem crianças, né? E ser criança é ser sapeca, é brincar, é pular, é correr, é estudar, é se divertir, né? É ter espaço, é viver a natureza, é conhecer os bichos, né? É conhecer as plantas. Isso tudo faz parte de uma formação de uma criança, e isso tudo estava negado a essas crianças. Né, porque era uma vida muito protocolar. Né? Escola é difícil, aí desce para o playground brincar, né, e assim sucessivamente. Aí uma vez na semana saía para um shopping, que é um ambiente fechado, né, tudo muito artificial também. Né? Os momentos que a gente tinha de lazer eram muito, coletivamente eram muito pequenos. Né? Então isso tudo nos levou a essa decisão de vir. Então a gente não decidiu vir por nós, a gente decidiu vir por eles. Né? E eu penso que foi uma decisão extremamente acertada. Nós já estamos colhendo frutos disso. De crianças equilibradas, crianças alegres, crianças felizes, uma relação de maternidade e paternidade. E isso eu posso te garantir, já bem diferente do que era há 4, 5 anos atrás, quando a gente vivia num outro modelo de vida, com outras prioridades. Né? Eu costumo dizer que é muito difícil nós nos livrarmos das nossas vaidades. Né? E a vaidade profissional é uma delas. Então, a gente estava muito inserido nessa coisa do cargo, do lugar, né? Aí vai crescendo na profissão, vai sendo laureado, vai recebendo promoção, e aquilo vai envaidecendo, né? E aquela vaidade muitas vezes tira você do foco do que é essencial. Vai lhe escondendo também, né? Vai lhe escondendo também e criando uma capa externa, né, que lhe protege, a palavra não é protege, é que lhe divide de você mesmo. Eu imagino não, isso é fato, vocês, né, com essa atitude estavam contradizendo um modelo, né, imposto, determinado pela sociedade atualmente. E a consequência disso, muitas vezes, é um olhar torto, é uma crítica, né, inoportuna, dura, severa. Vocês receberam essa realidade, tiveram também esse olhar, não é, mais crítico, mais devorador, né, mais desnecessário, podemos dizer assim. E como é que vocês lidaram com isso? Se aconteceu? Aconteceu, lógico, né? Eu vou fazer uma analogia. Sim. Você sabe, assim, vamos imaginar uma pequena ilha que você nadou, assim, o mar agitado em torno dessa ilha, mas você nadou, e você sabe que você precisava chegar naquela ilha. Que a ilha não é nada grande, sabe? Mas ela é o necessário para você. E eu acredito que todo esse movimento que eu e Isaac fizemos,
sabe, o movimento consciente de saber que a gente estava no mar envolto, sem estabilidade, se afogando e a gente precisava chegar na ilha. Então, quando você chega na ilha, a crítica que você vê de quem está se afogando não lhe atinge, sabe, Aldísio? A gente estava muito consciente e ainda estamos. Você relativiza, né? Relativiza aquilo, eu digo a Isaac, é meio a estratégia do Matrix. Tu sabe como Sim. é? Que a bala vem vindo e você, passou a bala. Sabe? Você não recebe aquilo. Porque você está na ilha. E a vontade que você tem, sabe, Aldísio? Para ser bem franca, não é dizendo que... Não é no sentido de o que é o melhor, que eu acho que a gente já falou isso aqui, a jornada é individual. Sim. Né? Então, cada um sabe da sua jornada, mas a vontade é chegar e dizer assim, cara, vem pra ilha também, aqui sabe? Aqui é bom demais, né? Aqui é bom, entende? Mas, enfim, eu acredito que isso faz parte, porque é isso, a grande maioria está nesse lugar, sabe? Mas quando a gente chega no lugar certo, não... Isso é bom. 2 aspectos já conseguimos abordar aqui, né? Dentro do universo feminino, da mulher, da mãe. Mas essa mulher, essa mãe que entrou em crise, que se autoafirmou, que agiu com responsabilidade, dialogando com quem escolheu para estar ao seu lado, não é? Que assumiu também os riscos e os desafios e soube lidar com as críticas, ela tem também que se afirmar profissionalmente. Tá achando frio, Eu tô. Raoni, pelo amor de Deus, Raoni. Ou baixa aí, eu tava um cobertor aqui para nós. Obrigado, Raoni, muito bom. Bom, então, essa mulher tem que se afirmar também profissionalmente. Você fez uma escolha em determinado momento da sua vida, pelo caminho do direito. O que te motivou para essa escolha? Porque, eu imagino, tem tantas mulheres que nos assistem nesse momento que também buscam esse caminho, essa vocação, porque não é uma profissão simplesmente, mas às vezes se veem tão amedrontadas, é um contexto ainda muito machista, não é, enfim, muito difícil. Como é que você tomou essa decisão pelo direito? O que te motivou naquele início ali? Deixa eu te falar, isso é outra coisa que a gente tem que questionar muito, sabe? Quando eu olho para trás, eu fui escolher direito. Eu posso te contar como é que eu escolhi direito? Por favor! Fica à vontade. A calçada é nossa. Fica à vontade. É uma calçada, eu adorei esse conceito, que a gente fica à vontade mesmo. Eu falei com minha mãe. Eu disse, mãe, época de me inscrever no vestibular. Mãe, eu tô com uma dúvida. Eu não sei se eu me inscrevo em direito ou em medicina veterinária. Bem uma parecido, coisa assim, bem. Eu amo animal, entendeu? E daí minha dúvida. Mas aí mãe é pedagoga, né? Aí mãe só olhou assim pra mim, não demorou muito não. Ela só fez assim, tu já viu uma frieira de uma cabra? Aí eu disse, acho que eu vou fazer direito, né, mãe? Filha, faz direito. Pronto. Tá escolhido, né? Vou me inscrever em direito, sabe? E, enfim, foi dessa forma que eu escolhi direito, porque isso é outra questão, eu escolhi muito cedo. Então, não tinha devida maturidade para escolher direito. Na época, quando eu escolhi direito, já faz... Eu tô com medo de dizer essa idade. Não, mas eu já disse que eu tenho 42 e 9 meses, né? Então, enfim, foi em 1998. Então, eu comecei a estudar direito em 98. E a grande preocupação era porque, naquela época, era necessário ter uma família, né? Sim. E a minha família não tinha isso. E eu disse, mas eu vou mesmo assim. Oxente, né? Eu vou. Né? Eu vou estudar e vou fazer o meu. Pronto. Né? E foi assim que eu conduzi minha faculdade, sempre estudando muito. Direito é um curso que exige muito da gente, né? E quando você vai para a vida do fórum, aí, Aldísio, é onde você vê que o eixo da família, e eu tive essa formação, sabe?
Você é uma profissional, você tem que se manter e se consolidar por conta do seu conhecimento. Isso me foi passado. E como isso foi importante? Porque aí a gente vê um triste cenário de um judiciário que lhe contrata porque você é capaz de convencer um juiz não pelos seus argumentos técnicos, mas por seus argumentos estéticos. E isso foi desafiador. Isso foi bem desafiador, né? Naquela época não se falava tanto também sobre esse debate aí da mulher, né? Ele é um debate que está sendo mais acirrado de um tempo para cá. Quando eu comecei, não. E um dos primeiros choques, uma amiga minha, inclusive, de faculdade, ela quis desistir. Foi o primeiro tribunal de júri que a gente foi quando um promotor deu em cima dela, né? A gente era estudante, enfim, foi uma situação constrangedora, Imagino, né? chata, Imagino. né? E a gente não deixou de existir, e a gente lá, de maneira assim, como é que eu quero dizer a você? Intuitiva, Sim. de maneira, sem assistência, sem orientação, porque, muito embora meus pais tivessem me dado esses valores, mas eles não sabiam me conduzir. Meu pai, ele era agricultor. E era uma realidade atípica, né? Você não estava preparada para isso, né? Minha mãe era pedagoga, mas não sabia essa realidade, esse contexto, né? Então, eles não sabiam como me orientar. Vê o desafio do pai e de uma mãe, né? Hoje eu olho o que é que meus pais passaram, né? E peço misericórdia. Eu disse, misericórdia, meu Deus, o que é que eu vou passar? Vezes 5, né? Mas misericórdia, porque os desafios são grandes, né? E na época a gente não tinha essa noção. Foi vencendo, sabe? Você acaba se gabaritando pelo conhecimento realmente, pelo esforço, porque você se diferencia pelo estudo, e é esse caminho que eu acredito, sabe? Fiz minha pausa e agora estou retomando, né? Estou retomando aos poucos, vou assumir uma coordenação do curso de Direito. Pode falar? Pode dar esse spoiler aqui? Oi? Pode dar esse spoiler? Eu acho que não sei se tem autorização da Pronto, então a gente fica sem nomes, né? Vai que a faculdade diz, não, eu quero patrocinar depois, beleza, entendeu? Então deixa aí, hein? Hein, gente? E aí eu vou assumir uma coordenação agora. Sim. Aqui no Crato. Olha, você vê como é o caminho, aqui né? no Crato, né? Então recebi essa proposta, isso aí é recentíssimo, e vou retomar minha vida, né? Porque agora eu sei em que termos eu vou recomeçar, sabe, Eudísio? Sabe? Então, uma outra consciência, né? Outra. Então, dá tempo da gente se organizar, sabe? Deu tempo para eu vir para o eixo e retomar, e agora eu vou saber exatamente como conduzir as crianças. Tem isso também. Aí você está na faculdade, só para fazer voltar aqui só um pouquinho, e na faculdade você encontra muita gente, né? Inclusive... Eita. Inclusive. Isaac Luna. Foi ali mesmo que começou? Foi lá. Foi lá. Isso é bom, né? Você vê como o direito permitiu tantos encontros, né? Maravilhosos. É verdade. Isaac já trouxe essa informação pra gente quando ele esteve aqui no CVPcast, né? E nós achamos muito interessante porque um encontro que, de fato, não ocasionado pelo direito, mas que o contexto permitiu que vocês estivessem no mesmo ambiente. Não é coincidência quando há sinais da providência. Para ali também começarem já a pensar a família de vocês, né? Isso é muito interessante e muito bonito. Mas dentro da escolha pelo direito, você faz múltiplas outras escolhas. Sim. Eu quero advogar, eu quero lecionar, eu quero a área de concursos. Você sempre teve clareza. Isso é interessante porque pode ser que muita gente agora, que precisa também fazer alguma escolha, tomar suas decisões, que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, e se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Tá pertinho aí, aciona o sininho, não esquece disso, compartilha também com os amigos, mas tem que fazer suas escolhas. E aí, você já tinha clareza, ou como foi construída essas escolhas dentro de uma escolha maior? Não tinha essa clareza, diferente de Isaac, viu? Sim. Não tinha essa clareza.
quando eu superei, né, a coisa do veterinária ao direito, e aí eu realmente me apaixonei pelo direito civil. Então, eu amo o direito civil. Foi onde eu centrei meus estudos, sabe, Aldísio? Mas não tinha essa clareza. Eu segui simplesmente um caminho padrão, não é? Que todo mundo diz. Você faz direito, então faça um concurso público agora, sabe? E aí, Aldísio, é por isso que eu estou batendo tanto nessa história dos discursos que não são nossos, sabe? Nunca me permitiram dizer assim, olha, o direito abre aqui uma gama de possibilidades, sabe? E concurso não seria a minha, Aldísio, mas eu não tinha essa clareza. Mesmo assim, eu estudei. Fui concurseira por um bom tempo. Quero dizer para quem está nessa luta de concurso que se você entendeu que é isso que você quer realmente, faça seu momento de pausa, porque ontem eu recebi um dado assim estarrecedor, sabe? Juízes com crise de ansiedade, juízes na base do Rivotril, sabe? E eu fiquei muito chocada com isso, porque a gente, às vezes, quer o lugar do outro, mas não sabe o que é que o outro está vivendo. Por isso que o outro carrega, né? Exato. E assim, como eu digo, ele, assim, comprou essa ideia, né? O caminho padrão é um caminho seguro, certo? Ele é um caminho seguro, ele é um caminho legítimo, mas, às vezes, não é o nosso caminho. Caminho que estão dizendo, vá por aqui, sabe? Não é o que o seu coração tá lhe indicando. E aí eu segui esse caminho padrão, que hoje eu tenho clareza que não era o meu. E aí estudei bastante para concurso, né? Entre concurso, e aí também eu não queria desestimular quem está na jornada, né? Não desista, porque... A crise vai existir também? Sim. Em algum momento, sim. Né? Eu, particularmente, nas minhas escolhas vocacionais e profissionais, eu tive muitos momentos de crise que foram fecundos demais. Sim. Né? E eu acho que quando você se coloca diante dos desafios que o mundo moderno te impõe, a crise ela vai bater à tua porta. A questão é o que fazer com ela, né? Pois é. Eu vou te contar 2 exemplos bem interessantes. Sim. Na caminhada de concurso, é interessante você ter parceiros de estudo, sabe? Então, eu tinha minhas parceiras de estudo. Deixa eu te contar quem eram minhas parceiras de estudo. Uma era esposa de um juiz. E esse juiz, a gente admirava muito ele, porque ele era o cara, assim, que saiu do nada, entendeu? Se esforçou, passou e é realizado. Onde ele está, ele exerce a missão dele e o propósito de vida, que é entregar e servir ao outro. Isso é muito importante. Então, ele tem essa entrega. Era a esposa de um juiz, e a outra era outra companheira, assim, feito eu, meio, né, avulsa, sem ninguém no mundo, e a gente se amparava com ele, porque a história dele era inspiradora pra gente. E a gente estudava lá, as 3 juntas. Uma passou para juiz, assumiu e pediu exoneração. Olha isso. Ela pediu exoneração. Na hora ela entendeu, não é isso que eu quero para mim, não. E a gente fazia... Meu Deus. Mulher, tem paciência. Não, eu sei que não é. Teve coragem para romper e dizer, né? A outra, a esposa do juiz, que era amiga da gente, passou em oficial de justiça e eu ficava, né? E vamos continuar a estudar. Tu vai ficar em oficial, Não, rapaz, oficial é ponte, não é porto não, amiga. Bora, né? E ela fez... Vou não, Elida, eu tô bem aqui. Tá bom, né? Tá bom, sabe? Uhum. Fez uma pós, aí já incorporou, aí, sabe? Aí tem lá os quinquênios, né? Enfim, ela disse, vou ficar aqui. Sabe por quê? Tô conseguindo fazer minha pós, cumpro o meu mandado em 2 dias da semana. Eu disse, amiga, que bom, né? Se encontrou também, né? E eu, nesse mesmo período, passei no mestrado. Aí abriu um caminho já. Aí pronto, aí foi quando... Aí, Aldísio, eu vou falar pra você. Aí eu fui me descobrindo, né? Uhum. Eu fui me descobrindo, de repente, até por inspiração da minha mãe, né? Minha mãe é uma excelente pedagoga. E Isaac sempre falou isso na sala de aula. Eu sempre digo essa história, que eu acho muito interessante. Sim. Um professor um dia chegou na sala e
para quebrar o gelo, conhecer os alunos, ele fez, e aí, quem quer ser juiz? Um monte de gente levantou a mão. Quem quer ser promotor? Um monte de gente. Quem quer ser delegado? E ele observou que Isaac não levantou a mão em momento nenhum. E aí ele disse, se você, meu amigo, você não levantou a mão hora nenhuma, você quer ser o quê? Aí ele, professor. Olha, você não fez a pergunta, né? Você não fez a pergunta, né? Quero ser professor, enfim, mas não entrou em debates, ele também seguiu a aula dele. Mas só para te mostrar, ilustrar, que Isaac sempre soube que quis, e eu fui ali naquela... Se encontrando também, foi, né? Porque... assim, né? A coisa não foi tão óbvia para mim, mas eu fui me achando e gostei muito do mestrado. A área acadêmica me atrai demais, né? E quando, Aldísio, eu comecei a descobrir que o conhecimento, o ensino é algo espiritual. Na minha vida, eu encaro assim. Porque quanto mais eu entrego, mais eu também recebo e não diminui o meu e o outro cresce, sabe? Eu disse, gente, é mágica, é? A concha transborda, né? Não só guarda. Exatamente, eu fiz da minha sala de aula um espaço de troca, onde eu sempre começo minhas aulas dizendo que sala de aula é contingência. Hoje eu estou na posição de professora, amanhã aquele aluno ali é meu colega e é para isso que eu estou trabalhando, viu? Não estou trabalhando não tenho essa perspectiva, não vou passar tudo o que eu sei porque isso aqui é meu concorrente. Não, Deus me livre. Eu passo tudo porque eu tenho plena consciência que eu sou professora e eu me realizo nisso. Uhum. E eu cresço quando eu vejo ele crescer. E quando eu encontro no corredor um advogado, professora, meu Deus do céu! Eu me emociono, sabe? Uhum. E a gente começa a fazer, sabe assim, seu network. Então, por exemplo, eu não atuo no previdenciário. E aí alguém precisou do previdenciário. Eu disse, olhe, eu não faço, mas você quer uma indicação? Eu tenho uma excelente indicação. Olha a importância de você ser um aluno aplicado, um bom aluno, porque eu não vou indicar o aluno que me pediu meio ponto, não, viu? Bora ser honesto? Uhum. Não vou. Entende? Claro. Então, o aluno que eu indico e que eu digo aqui, vou montar meu network, fulano, já sei, é previdenciário, já vou indicar ele para previdenciário, né? Cicrano faz muito bem tributário, vou indicar ele, sabe? E por aí vai. E interessante porque vocês colocaram sempre, todos os caminhos que vocês percorreram, a educação foi o elo que foi unindo, né? E permitindo que ocorra uma coesão aí nessa estrada, né? Por mais que sejam trilhas diferentes, caminhos diferentes, mas levando para o mesmo lugar. Sim. E a educação como se fosse a seiva, né? Que vai alimentando, vai gerando vida em tudo que vocês fazem. Ao ponto de vocês também até pensar, elaborarem, né, uma proposta de curso, não é? Mantendo essa relação, essa conexão entre o direito, né, e as novas tecnologias. Sim. Conta pra gente como é que foi essa experiência, Isaac, né, Wélida, porque vai nos ajudar a pensar muito como que o direito hoje pode se ampliar e não simplesmente se limitar, né, a caminhos já tradicionais. Uhum. E então, eu costumo dizer sempre que o direito é produto da cultura. Sim. Muitas vezes, inclusive os alunos de direito, inclusive alguns profissionais do direito, desconectam a realidade do direito da realidade social. Né? Criam castelos que não dialogam com o mundo real. Castelos normativos, como se a lei fosse produto de deuses divinos que impõem uma lei. Não, o direito é produto da realidade social, é produto da cultura. Tem um grande pensador francês, que é o Charles Rippé, que diz, né, quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Né? Então, eu sempre pensei o direito a partir da realidade social. Né? E quando a gente eu tive com ele em São Paulo, a gente fez uma imersão, isso há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, mais ou menos, quando era muito incipiente essa coisa ainda da tecnologia, das novas tecnologias de direito, e a gente foi, e quando a gente voltou, a gente tinha a missão de dizer às pessoas que isso estava acontecendo, né, de que não era mais possível pensar o direito sem
os avanços tecnológicos, né? A pandemia só fez catalisar, acelerar esse processo, né? O processo da aula digital, o processo do aplicativo. Hoje o mundo ele ocorre em grande medida, as relações sociais, e o direito existe para regular relações sociais, as relações sociais ocorrem em grande medida em ambientes virtuais, em plataformas. Não necessariamente mais no contato físico. Quando a gente não compreende isso, que as novas tecnologias, os avanços cibernéticos, eles mudaram a forma com a qual as pessoas se relacionam, como a qual as pessoas se relacionam, como você constitui patrimônio, o que é riqueza hoje. Nós temos criptomoeda. Imagine você ser rico sem ter uma nota de R$100 no bolso. Tem esse sujeito, o sujeito que é rico de criptomoedas, né? Então, ou a gente compreende esse novo momento da vida social, que nós estamos imersos nela, que é o momento do avanço tecnológico, da revolução tecnológica, a gente chama da revolução 4.0, né? Criando inclusive inteligências artificiais. Hoje mesmo eu fui impactado com a notícia de que a inteligência artificial do Google escolheu por si e automaticamente contratou o advogado que vai lhe defender diante de qualquer possibilidade de contestação de alguma ação da própria inteligência artificial. Então nós já estamos vivendo algumas realidades que não podem ficar à margem do pensamento jurídico. Se o direito existe para diminuir a complexidade da vida social, para diminuir, regular os conflitos da vida, da convivência humana e social, ele tem que estar atento que essa convivência social, essa vida social, não é mais a mesma de 1 década, 2 décadas atrás. É agora uma vida que tem no meio, como interdição das relações, plataformas, smartphones, sites, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? E as relações sociais hoje não são mais as mesmas, então o direito não pode ser mais o mesmo. Não é apenas no mundo real, mas o mundo real está tão virtual, não é que você precisa pensar o direito também para essa realidade. Há uma preparação, temos uma preparação para isso, para lidar com essa situação, ou vocês constataram isso numa experiência há 3 anos atrás e não conseguiram ver ainda essa realidade sendo construída, não é, nas faculdades, né, nas universidades atualmente? Já é uma preparação, um foco para isso? Me parece um tema muito incipiente ainda, né, Sabaldísio? Sim, as pessoas não estão muito preocupadas ainda com isso, não. Ainda não há uma preocupação geral. O MEC promoveu agora uma nova diretriz curricular de direito, inseriu muito pouca coisa com relação a isso, né? Os próprios alunos não conseguem enxergar ainda a grande maioria, uma parte já entendeu, mas uma grande maioria ainda não consegue enxergar a importância desse novo momento que nós vivemos, e a importância de pensarmos o direito a partir dessa realidade social, e não a partir apenas da secura da norma. A norma é morta. É a interpretação que dá vida à norma. E para interpretar a norma, eu preciso conhecer a realidade. Porque senão a norma pode realizar justamente o inverso daquilo para qual que ela foi criada, que é para realizar a justiça. Uma norma caduca, uma norma que não é interpretada à luz da realidade social, pode realizar justamente o oposto, que é a injustiça. O direito pode ser um instrumento de legitimação das desigualdades sociais e das injustiças. A única coisa capaz de impedir isso é uma coisa arcaica, antiga, chamada gente, homem, consciência humana, valores humanos, capacidade de entender com a visão crítica, humanista e realista o mundo. Se quem está hoje na Faculdade de Direito não for preparado com uma visão crítica, humanista e realista, o direito pode ser apenas um instrumento de exclusão, de opressão e de desigualdade social. Muito importante essa fala, Isaac. E o Elida, quando vocês pensaram o projeto, voltaram de São Paulo, agora nós vamos fazer um caminho aqui, como que vocês idealizaram, como que era esse projeto, na verdade? A gente ficou, na realidade, impactado pelas
pelo nível de capacidade de uma inteligência artificial, né? Qual era o nível de capacidade, o que era que ela poderia fazer, e aquilo ali desafiou a gente. E a gente saiu dessa imersão com uma seguinte pergunta: o que é que o ser humano precisa fazer para se viabilizar nesse contexto e conviver com essa nova realidade? O que é que esse meu aluno de direito ele precisa de desenvolver de habilidade para ele continuar sendo necessário nesse ambiente? Porque, deixa eu te dizer, Aldício, muitas funções do judiciário, elas vão se extinguir. Eu concordo com o Isaac, quando Isaac fala que quando o ser humano for mais ser humano, mais necessário ele vai ser. Eu concordo absolutamente com isso. Agora, esse ser humano, ele tem que se atentar para isso. Que ele precisa ser humano para ele se viabilizar. E no direito, essa máxima é imprescindível. E aí foi isso. A gente começou a perceber, queria te dar um exemplo. Sim. De uma coisa real, certo? Não vou para muito longe, não. Vou te dar um exemplo. O STJ, ele tem uma inteligência artificial que se chama Vitor. E a inteligência artificial, o Vitor, lá no STJ, ele já faz o trabalho de análise que é um pré-requisito. Então, quando a gente não chega no STJ de qualquer maneira, tá? Para eu poder ter um processo meu revisado por STJ, eu tenho que cumprir uma série de requisitos. E são requisitos, vamos lá, mecânicos, certo? Uma verificação ali, aí como é que funcionava essa verificação de requisitos antes do Vitor? Ele funcionava da seguinte maneira: um analista jurídico, certo? Um analista judicial, me desculpe, ele fazia essa verificação. Requisito tal, né? Sim. Então, prazo, forma, conteúdo, sabe? Só para simplificar, a gente não entrar numa seara muito jurídica. Então, fazia essa verificação. E Vitor chegou para fazer essa verificação. Essa verificação realizada por humanos, ela levava em torno a um atraso processual de cerca de 2 anos. Por conta da demanda judicial. Veja, o STJ é um funil. O STJ é uma das instâncias máximas do nosso país, né? Isso. Então, ele é um funil. Ele concentra todas as ações que precisam de revisão na terceira instância. É o STJ que concentra. Então, só para fazer essa verificação, os analistas judiciais levavam cerca de 3 anos. Vitor reduziu isso para cerca de 8, 9 meses. Então, Vitor já faz. Quantos analistas não saíram aí dessa linha de fazer essa verificação? Tornando-se relativa, né? Exatamente. Então, tudo que for mecânico, automático e existir uma demanda repetitiva, a máquina vai poder fazer. E um grau de eficiência muito mais barato para o órgão público e eficiente. Eficiente, inclusive, para o jurisdicionado. Porque, ora, se tu tem um processo judicial que ele, só para fazer uma análise de pré-requisito recursal, ele levava cerca de 3 anos e ele se reduz para 9, você, jurisdicionado, ganhou com a celeridade processual, que é outro problema crônico do nosso país. E quem está resolvendo é a tecnologia. Então, a tecnologia está entrando para resolver. E o que eu percebo, Aldísio, é que, e Isaac fala, tem sido incipiente ainda, tem, porque o próprio aluno, ele vai se deparar com essa realidade e ele não está atento a isso. Ele não está atento que ele tem que voltar para a formação humana e ele tem que estudar filosofia. É verdade. A máquina não pensa. Deixa eu te contar o que é que a máquina não faz. Isso quem faz é a gente, é o ser humano. A máquina não pensa, a máquina não critica e a máquina não cria. Entende? E são essas as habilidades humanas que devem ser desenvolvidas. E que as pessoas não estão atentas. Sabe o que é que as pessoas querem, Aldísio? Macete para concurso.
querem ali a letra da lei mastigada, sabe? Para passar no concurso. Mas a teoria, a prática... Então, se eu pudesse usar esse espaço aqui e chamar a atenção, tá na caminhada aí, na jornada jurídica, fique atento a isso. Durante muito tempo, minha militância na advocacia foi em prol de pessoas endividadas. E, Aldísio, deixa eu te falar uma coisa. O meu escritório, muitas vezes, foi centro muito mais de amparo psicológico. Imagino, viu? Amparo psicológico do que necessariamente orientação jurídica. De dizer a esse devedor, vamos lá, vamos pensar aqui suas alternativas. Doutor, eu não tenho como pagar. Ok, vamos ver o que é que a lei lhe ampara, né? E fazer todo um trabalho de preparação jurídica, inclusive de empresas em encerramento. Isso foi muito forte ali numa crise que a gente teve recentemente em 2015, né? Então, muitas empresas fecharam, a pandemia só, né, acentuou esse cenário, mas esse cenário já vinha se arrastando antes. Eu particularmente, já presenciava, já me deparava com essas demandas. E a gente fazia muito mais esse trabalho de olhar o cliente enquanto ser humano e o que é que ele precisa para além do que eu tenho ali para oferecer, o que é que ele precisa de apoio mesmo, psicológico, sabe? Então, assim, perceber isso, estar atento a isso é essencial para se manter necessário no mercado, sabe? Do direito. Porque os bons, eles irão ser reconhecidos porque se diferenciam. Então, a gente percebe que os cursos de direito ainda continuam cheios, mas os bons irão ser reconhecidos ao se diferenciarem. E você já cita 3 coisas fundamentais para se diferenciar da máquina, que é justamente a capacidade de pensar, a capacidade crítica, a capacidade de criar. Mas e para se diferenciar de outros? Né? Se diferenciar no sentido profissional, não anulando, mas manifestando uma qualidade, né, um profissional, acadêmica. Que dicas vocês dão? Que caminhos vocês apontam para que um estudante de direito ou um profissional já do ramo jurídico, ele se diferencie, tanto na academia como também no mercado? Olha, eu vou falar para você do lugar da advocacia, né? Sim. Porque é realmente onde a gente encontra essa disputa, né? E essa necessidade de você se inserir. Se eu pudesse dar uma dica aqui de ouro e bem prática, bem pragmática, era que esse advogado recém-formado, esse estudante aí de direito, ele precisa, Aldísio, também estudar empreendedorismo. E ele precisa se voltar para a questão do marketing, marketing digital. Nossa profissão, ela tem uma série de peculiaridades no que diz respeito à publicidade, sabe? Sim. Então, a advocacia ela é vista como sacerdócio, inclusive pelo Código de Ética. Ela é vista isso aí como essa missão, sabe? Que ela é soberana e que eu não posso captar clientes, porque quando eu capto clientes, eu sobrecarrego um judiciário, enfim. Então, o Código de Ética chama a gente para essa responsabilidade, né? E eu penso que tem 2 questões. A questão do marketing jurídico feito com responsabilidade. Então, esse aluno, esse profissional novo, se atentar para isso. O marketing jurídico, ele necessariamente vai chamar a gente para a gente nichar, né? Então, você dividir sua advocacia numa área específica. Então, eu milito dentro da área civil, eu milito especificamente dentro do civil, eu faço direito bancário, e dentro do direito bancário, eu estou atrás do superendividado. Isso é nicho do subnicho, sabe? Sim. Então, quando você nicha, você vem para a rede social e trabalha a sua rede social para fazer a captação desse cliente, não no sentido no sentido de realmente encontrar pessoas e não captar, a palavra mais adequada. Entendo. Encontrar as pessoas. E a segunda dica que eu queria dar
era encarar o seu escritório como o próprio ambiente de resolução do problema. Porque o que é que muitas vezes esse advogado recém-formado associa? Que a resolução do problema ela está só dentro do judiciário. E aí eu vou judicializar. A estatística do Conselho Nacional de Justiça é que nós temos uma sobrecarga de 200 mil processos. Então, e vou lhe dizer outro dado do CNJ. Temos os juízes mais eficientes do mundo, viu? Nossos juízes, eles estão ranqueados como um dos mais eficientes pelo CNJ, porque o CNJ estabelece uma série de metas e isso trouxe essa eficiência para a máquina, mas mesmo assim os processos não andam. E aí essa sobrecarga da máquina empurra esse advogado para ele repensar que ele também pode ser instância de resolução. E através de quê? Da mediação. Claro, não só judicializar. Não né? só judicial. Então, a gente hoje tem uma gama de possibilidades de resolver um conflito de maneira amigável, extrajudicial. E isso é bom para a parte. Olha como isso é legal, Aldísio. Isso é bom para você porque você recebe seu honorário dentro de um prazo razoável. Já a duração de um processo em um tribunal de justiça como o de Pernambuco, né, que é considerado tribunal de justiça de médio porte, dura 10 anos um processo cível. Então, isso, imagine um advogado para receber um honorário, né, dentro desse prazo. Então, quando você recorre a essas formas alternativas de resolução de conflito, você tem seu honorário, né, mais rápido. Você conseguiu resolver o problema ali. Seu escritório virou esse ambiente de mediação. Então, que tal repensar a arquitetura dos escritórios? Né? Isso mesmo. Que tal repensar, ao invés de eu montar uma sala fria, cheia de mármore, onde eu me sento aqui numa cadeirona bonita, feito essa, viu? É legal essa cadeira aqui. Você gostou? Gostei. Então, Aonde? né, ao invés de eu pensar aqui, né, escolher aí uma cadeira bem chique, meu cliente, né, ficar do lado de lá e eu aqui, que sou eu quem comando, que tal a gente vir para paridade, a gente fazer mesas redondas, né, onde eu coloco as partes aqui nessa paridade, eu saio do protagonismo e permito que essas partes dialoguem. Então, a função do mediador, viu, não é oferecer conflito, ou oferecer solução. A solução emerge a partir do que as partes vão falando e esse mediador vai só ajudando ali na negociação, na conversa, traduzindo. Às vezes tem uma palavra mal colocada, né? E essa palavra mal colocada, o outro já está chateado, aí revida. Então, o mediador ele está acima disso, então chama as partes, né, para os interesses que são comuns e dali sai o acordo. E que maravilha isso, né? É isso que é maravilhoso, porque no final das contas, tantas coisas poderiam ser resolvidas com diálogo. É verdade. E como podem ser, sem a gente sobrecarregar o judiciário com briga de vizinho, com brigas mais supérfluas, né? Assim, brigou por causa do cachorro, o carro estava estacionado no canto errado, enfim, sabe? E eu penso que se o advogado se atentar para isso, ele tem muito a ganhar na advocacia dele. Tanto em perspectiva de realizar a missão de vida, como a gente estava falando inicialmente, como do ponto de vista financeiro mesmo. Claro, perfeito. Porque escritório, viu, também não vamos romantizar, não. Todo mês chega boleto, gente. É verdade. Então é uma a gente empresa, tem né? que ter uma empresa, a gente tem conta para pagar, né? Então não dá para ir por esse caminho também, né? A gente tem que ter pé no chão, né? É verdade. E aí, Isaac? Que outra dica você poderia ainda trazer para a gente ou enfatizar aquilo que a Wélida já colocou para que, né, o direito ele vá também, né, não sobrevivendo simplesmente, mas vai encontrando outros caminhos além dos tradicionais? Então, Aldísio, eu costumo dizer que o fim do direito não é a lei, o fim do direito é a justiça. A lei é o meio. Então, quem vem para o direito tem que vir com o espírito de realizar a justiça. A própria lei não é produto do direito, a lei é produto da política.
Quem faz a lei é o Congresso Nacional. Quem faz a lei são os deputados e senadores. Hoje teve a aprovação de uma PEC aí extremamente problemática, que relativiza a lei eleitoral, né, possibilitando aí gastos públicos que não são, em regra, permitidos em período eleitoral. Quem foi que fez isso? Foi o direito? Não, foi a política. Mas quem vai operacionalizar isso? O direito através da lei. Buscando o quê? A distribuição da justiça. Se eu quero compreender o direito, eu tenho que compreender a política. Se eu quero compreender a política, eu tenho que compreender a sociedade. E se eu quero compreender a sociedade, eu tenho que compreender o ser humano. Então, quando a gente diz que, no meu caso, eu sou advogado criminalista, eu lido com questões como vida e liberdade. O que é a vida? O que é a liberdade? De que liberdade nós estamos falando? De que vida nós estamos falando? De que dignidade da pessoa humana nós estamos falando? O que é ser digno? Né? Então, essas questões, elas não estão nos códigos. Ela não está no estudo normativo do direito, mas ela é fundamental para que eu possa operacionalizar aquela lei que está no código, para que eu possa operacionalizar aquilo que nós chamamos de arcabouço legislativo das leis brasileiras, para eu ser um jurista, seja como advogado, seja como promotor, seja como juiz, mas que eu olhe para a lei, olhe para o conflito e entenda que a lei é o meio de resolver aquele conflito, distribuindo de maneira justa as responsabilidades de cada um, os direitos de cada um. A função do direito é realizar a justiça. E para realizar a justiça, eu preciso ter uma visão de sociedade crítica, humanista e reflexiva. Esse profissional, não tenho dúvida que ele se diferenciará no mercado, porque o profissional autômato, aquele que produz repetitivamente, que operacionaliza coisas repetitivas, burocráticas, meramente técnicas, corre um risco muito grande de ser substituído pela inteligência artificial, pelos algoritmos, pelos aplicativos, pelos robôs. Mas o profissional do direito, que tem a capacidade de pensar, de refletir e de olhar para o problema, buscando uma solução justa, para isso não faltará espaço no mercado. Isso é muito bom de ouvir, porque nos coloca, né, diante de perspectiva, de que é possível, sim, nós termos profissionais diferenciados quando há um comprometimento com aquilo que se busca, né? Quando o propósito que leva a pessoa para o direito vai além simplesmente dos seus próprios interesses, porque o coloca diante da justiça, né? E muito mais além do que simplesmente as suas necessidades ou as suas afirmações pessoais. Acho que muito oportuno essas duas colocações de vocês. E a Wélida fala, né, sobre a importância do marketing digital. E você começou a trilhar um caminho também por aí, né? Como você começou a dar esses passos? Quais foram suas motivações? Onde é que você está hoje? Né? Quais são as perspectivas que você quer abraçar nesse mundo que é encantador, né? Que entusiasma e que acabou me entusiasmando também a abraçar de algum modo. Eu percebi que o marketing digital poderia ser o caminho e que a gente tem como fazer essa publicidade com ética. Sim. Né? E como é uma publicidade com ética? Deixa eu te contar. Primeiro, você informar os direitos das pessoas, né? Como eu mencionei aqui, minha expertise ela é voltada para informar as pessoas sobre as ações do banco, como é que o banco age com você e como é que você chega a certos níveis de endividamento e que hoje tem se tornado, Aldísio, na realidade, um problema crônico em nosso país. Sabe? Temos 70% das famílias endividadas, né? E mais, temos ainda uma outra categoria, os super endividados. O que é super endividado? O Banco Central ele fez um levantamento para dizer que super endividado é todo aquele cidadão que ele extrapola um mínimo de 30% de comprometimento da sua renda
Isso é um primeiro critério. Então, analisa aí qual é o nível de comprometimento que você está da sua renda. Se ultrapassa 30%, você já é considerado superendividado. E muitas vezes essa mesmo superendividado, ele além de ter mais do que 30% de comprometimento de renda, ele ainda é o que se chama o multicrédito. O que é isso? O sujeito deve ao cartão de crédito e deve empréstimo consignado e deve em outra modalidade do banco. E o banco liga, igual várias campanhas que estão sendo feitas, é até bom fazer esse alerta. Sim. Várias campanhas estão sendo feitas dos bancos, chamando para negociar dívidas, pegando mais empréstimo. Isso é afogar ainda mais quem já está morrendo, sabe? É terminar de matar. Por quê? Eu contrair um débito para pagar dívida é comprometer ainda mais, né? E aí, então, em 2021, surgiu uma lei que ficou apelidada como Lei do Superendividamento, exatamente inserindo no Código de Defesa do Consumidor todo um procedimento que o judiciário tem que adotar para os casos de superendividamento, né? Então, como é que é mais ou menos esse caso? O judiciário chama esse superendividado, entra com o pedido, informa o quanto de renda que está comprometido. E, Aldísio, eu tenho me deparado com casos de pessoas que estão com 120% da sua renda comprometida. Não é nem 100% não. 120%. Sufocada, né? Então, veja, essa pessoa ela está completamente, né, dependente do crédito, desse empréstimo do banco. E o banco é isso, é um emaranhamento, né? Cada vez mais, quanto mais você pega dinheiro, mais você deve, enfim, isso não tem fim, tá? Isso não tem fim. E aí, o que é que acontece? Isso que eu estou dando como exemplo, né, de eu dizer, olha, super endividado, preste atenção, esse não é o caminho. A lei está te dando um caminho. Existe um procedimento legal que você pode fazer o requerimento, chama todo mundo que você deve, e a renegociação, que é exatamente uma ação de repactuação de dívidas, e essa repactuação de dívidas, ela vai ter que vir necessariamente para o patamar de 30%, que é o que se chama o mínimo existencial, sabe? É o que o legislador conceituou como mínimo existencial. Alguém tem que ter o mínimo existencial. Você está devendo, mas maior do que a sua dívida e a sua obrigação de pagar é a sua dignidade como pessoa humana, sabe? O devedor, ele chega para mim um farrapo humano, viu? Ele chega um farrapo humano. E o primeiro trabalho que eu faço é mostrar isso para ele. Ó, primeiro, dívida é um problema? Mas vamos lá. Tem como resolver? Tem. Vamos atrás de resolver? Quais são as possibilidades? Né? E aí a gente vai traçando essas possibilidades e sempre eu resgatando isso. O principal é que você tem o seu direito da dignidade da pessoa humana resguardado pela Constituição Federal. Então, é muito acima de qualquer lei, inclusive do Código Civil. Então, assim, a gente faz esse trabalho, trazendo para o marketing jurídico, de, primeiro, informar as pessoas. Então, existe uma entrega gratuita e eu não vinculo que esse super endividado ele tem que vir para mim, entende? Entendo. Eu entrego essa informação e eu espero, sinceramente, Aldísio, que essa informação ela seja extremamente útil para ele, sabe? E ainda que ele queira procurar outro profissional. Então, o marketing jurídico feito com responsabilidade é assim, você entrega a informação. E a grande questão disso daí é isso. Aí eu volto para a minha história inicial do propósito, da entrega. Veja, eu tenho uma pessoa que está extremamente preocupada, ela está, né, assim, aquele problema está tira o sono dela, tira a vontade de viver, né? Então, a gente tem casos de gente que se suicida porque tem uma dívida que não consegue pagar, claro, né? E aí, enfim, a dívida faz esse efeito devastador. Então, eu entrego para ele ali a solução, o que é que ele pode fazer ali no momento. E o marketing jurídico tem isso. Por mais que tenha um interesse por trás, também, né, de que esse cliente volte para mim. Aí você está formando autoridade naquele assunto. Então, acho que as redes sociais hoje, ela te permite isso. Você mostrar, é a vitrine, né? Claro.
É a vitrine para você mostrar que você sabe aquela solução, que aquela pessoa está passando por aquela dificuldade, mas você tem como resolver. E não vincular. Ó, você não precisa resolver só comigo, você pode procurar um advogado da sua confiança, sabe? Então, por esse caminho aí, a gente tem como se viabilizar, tem como ter retorno financeiro, tem inclusive como pensar em estruturas de escritórios mais baratas, viu? Mais baratas, sabe? Para diminuir custos e tal, porque como a gente falou, né? Escritório, ele tem boleto para Claro, pagar, tem seu e a custo, gente né? precisa adicionar essa veia empreendedora, sabe? Então, é buscar conhecimento. Ó, conhecimento é a chave, viu? Conhecimento é a verdade. chave. E Tem leva longe. longe, tem um monte de gente falando sobre isso. Instagram tá cheio, sabe? Falando sobre marketing digital, é só realmente... E se quiser aprofundar, por favor, vai lá no Instagram, Wélida Valois. Oba, agora... Acertei de novo? Acertou! Meu Deus, eu estou ficando ótimo nisso. Né? É só procurar por Wélida Valois no Instagram e, consequentemente, você vai se enriquecer desse assunto, não é? E vai também dar um novo rumo para a sua organização financeira, não é verdade? Gente, conversa boa é assim. Não nos permite ver o tempo passar, mas deixa em nós a vontade de querer continuar, não é verdade? E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade desse papo tão saboroso sobre tantos aspectos, sobre tantos assuntos, né? Nós passamos, por exemplo, de uma experiência pessoal, né, para uma compreensão vocacional do que é ser mãe, né, que é capaz de superar a crise para afirmar a sua identidade, que se compreende também como profissional, que tem suas buscas e suas escolhas dentro de uma escolha muito maior, que é capaz de trazer novidade para o mercado onde ela está inserida, né, propondo uma discussão sobre a inteligência artificial no judiciário, sobre as novas tecnologias, o marketing digital e assim por diante, que é capaz de estar na academia e ser protagonista na academia. Olha quanta coisa boa, não é, Isaac? Nós podemos aí, né, saborear numa conversa tão leve, tão agradável, como propõe o CVPcast. Ao falar de educação, abrir essas múltiplas possibilidades de diálogo. Mas, Wélida, para a gente finalizar esse nosso episódio de hoje, o lugar da mulher é onde ela quiser. A gente já escutou isso em algum lugar, né? É onde ela quiser. Mas você, pela sua experiência, né, no auge dos seus 42 anos e 9 meses, não é? De tudo aquilo que você viveu, construiu, da maternidade, né, da academia, do profissionalismo, do mercado, enfim. Não é? Como é que você vê hoje, né, a mulher dentro de tantos cenários? Né? Como é que você, aliás, não é nem como você vê, mas é o que você diria, na verdade, para tantas mulheres que às vezes têm receio de assumir esse protagonismo. Não é? De assumir essa condição que é sua, que ela não precisa ninguém falar para ela, basta simplesmente ela ser. Então, o que você diria para essas mulheres carentes, entre aspas, de serem elas mesmas, porque vivem subjugadas ou relativizadas, ou até mesmo desmotivadas por si ou por outros, né, de assumirem esse protagonismo? Eu, sinceramente, se eu pudesse aqui deixar essa contribuição e que me foi muito útil, assim, para guiar, ser o meu norte, né, para eu encontrar hoje essa serenidade que eu vivo, né, e das perguntas que eu mais escuto, sabe, eu dizer assim, como é que tu dá conta? Se eu não dou conta, a gente não precisa dar conta, né, a gente precisa ir gerenciando, né, e olhando as urgências, né. Essa frase que tu disseste, né, o lugar da mulher é onde ela quiser, eu encaro ela com muita reticência, sabe, Eudício? Muita reticência. E dessa frase, deixa eu te falar que ela é um desses discursos que entrou na minha peneira, sabe? E eu concordo, o lugar da mulher é onde ela quiser, mas eu complementaria. Por favor. Eu dizia o lugar da mulher é onde ela quiser, mas a partir do momento que ela escolheu, que ela encare as consequências. Claro. Então, eu escolhi ser mãe, tenho que ter responsabilidade sobre minha maternidade,
eu escolhi ser profissional e mãe, como é que eu vou me reinserir no mercado de trabalho, conciliando essas funções, sabendo que eu tenho um ser que depende de mim e isso é prioridade na minha vida, sabe? É mais ou menos organizar isso, o que é prioridade, o que é importante e o que é desnecessário. Então, se eu pudesse dizer, era isso. E a partir daí, eu estar presente no processo, em todo esse processo, não para eu garantir resultados. A gente não tem como garantir resultados. Né? A gente tem como garantir aqui, ó. Eu tenho como garantir que todo dia eu plantei aqui uma sementinha e todo dia eu vou cuidar. Eu vou adubar, eu vou arrancar um mato que nasceu, eu vou regar, né? Enfim, e eu tenho certeza, apesar de não me vincular ao resultado, o que eu tenho certeza, e por isso que eu usei a analogia da planta, é que Sim. eu sei que ali vai dar planta, sabe? Sim. Se eu cuidar. E eu sei que essa planta tem potencial de gerar sombra e fruto para quem precisar daquela planta, sabe? Então, é mais ou menos isso. Firmeza nas convicções. Então, seja firme nas suas convicções. Esteja segura das suas decisões. E serena para enfrentar as circunstâncias. Gostei muito. Serenidade para enfrentar as circunstâncias, porque, independente das suas escolhas, elas vão gerar consequências, sabe? E, às vezes, essa frase, o lugar de mulher, lugar onde ela quiser, me gera um tipo de liberdade que não se prende às consequências e a gente tem Mas que pensar. Mas que seja revestida de responsabilidade. Pronto. De responsabilidade. Exatamente. E ainda pode ir além em tantos outros aspectos, né? Uhum. E o que Deus quer é que ela seja muito feliz. Exatamente. Muito feliz. Não dá para tirar Deus. Não dá para tirar Deus. Onde se quer, mas sabendo que ali haverá uma exigência de responsabilidades, mas ao mesmo tempo um desejo de Deus e que ela seja muito feliz. Não é verdade? Deixa eu só completar para arrematar essa tua frase, porque eu preciso, quando eu organizei isso na minha cabeça, essa história do propósito, que foi como a gente começou, o meu gestual foi vertical. Sim. Porque o propósito ele está associado diretamente ao que eu ligo na terra, está ligado no céu. É isso mesmo. Né? E disso a gente não pode fugir, né? Mulher, você está fora do eixo, procura esse eixo, né? E entender que a missão que foi dada à mulher ao Dízio é muito linda. É verdade. É muito linda, sabe? E quando a gente se apropria, ninguém segura a gente, não. É verdade. Eu sou uma prova viva disso, porque eu venho, né, de uma mulher muito forte. Uhum. Minha mãe, minha referência, muito forte. Né? E ainda, para ser melhor formado, Deus ainda diz, eu vou te dar mais 3 mulheres para ser uma pessoa mais forte ainda. Pois é. Então eu acho que Deus me presenteou da melhor maneira possível. E é isso, gente. Esse é o CBPcast. Muito grato ao Isaac, né, a você, Wélida. E sempre terão espaço aberto aqui nessa calçada virtual. Com a certeza de que nós iremos ter assim, um diálogo, um bate-papo fecundo e certo de que nós iremos crescer muito e ajudar outras pessoas que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Por favor, e compartilhe com outras pessoas. E essas pessoas irão, claro, receber sempre o melhor diálogo possível. Com conhecimento, com profundidade, mas também com muita leveza, né? Porque é isso que deve propor uma boa conversa. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.